Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de estatística do professor Nelson Medeiros. Bom, continuando, medidas de tendência central, hoje iremos ver mediana. Bom, a mediana, conforme enunciado, diz assim: é o valor que ocupa a posição central de um conjunto de dados ordenados. Então é muito importante você saber que os dados devem estar ordenados para o cálculo da mediana. Para um número par de termos, a mediana é obtida através da média aritmética dos valores intermediários. Bom, essa dica aqui você vai ver dentro de uma atividade, tá ok? E a interpretação da mediana, você tem que 50% dos valores estão abaixo ou coincidem com ela. E os outros 50% estão acima ou coincidem com ela. Vamos verificar. Então, vamos agora aprender o cálculo da mediana para dados não agrupados. Vamos aos procedimentos. Primeiro passo, ordenar os dados. Segundo passo, calcular a posição da mediana. Veja a fórmula aqui. PMD é posição da mediana. N mais 1 dividido por 2, onde N é o tamanho da amostra. Terceiro passo, determinar a mediana. Então, vamos verificar isso em um exemplo. Cálculo da mediana para dados não agrupados. Então, primeiro passo, vamos ordenar, né? Então, você tem aqui os dados já de maneira ordenada. Pode ver que você tem do menor para o maior valor dos dados coletados. E você pode enumerar, é uma sugestão que eu deixo, tá? Então, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo, sexto termo, sétimo termo, oitavo termo, nono termo. Você vai entender por que eu enumerei a ordem desses termos, tá? Então, vamos ao segundo passo. Posição da mediana, n mais 1 dividido por 2. E você tem aqui o tamanho da minha amostra, é o número de dados coletados, são 9. Então, 9 mais 1 dividido por 2 vai dar 10 por 2, dá 5. Logo, a mediana estará localizada no quinto termo, tá? Então, eu tenho aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. O quinto termo é 6. Portanto, no terceiro passo, determinando a mediana, eu sei que ela vai ser igual a 6. E observe que 50% dos dados estão abaixo da mediana e os outros 50% estão acima da mediana, como dito anteriormente. Vamos agora ao cálculo da mediana para dados agrupados sem classe. Então, primeiro passo, né? Bom, o primeiro passo é ordenar os dados, né? Para isso, você vai encontrar dentro dessa atividade tabelas que vêm apenas a primeira e a segunda coluna, tá ok? Que representa o valor dos dados, ok? E aqui a frequência desses dados. Essa terceira coluna você vai ter que determinar, é a frequência acumulada. E a quarta coluna, querendo ou não, é o ordenamento dos dados. Então, você vai ter que se basear nos valores encontrados na frequência acumulada. Então, aqui nesse primeiro dado, eu tenho 3 dados iguais a 2. 2, 2, 2. Significa o quê? Esse número 3 aqui na terceira coluna. Significa que indica o último termo dessa sequência. Então, eu posso garantir que essa sequência vai do primeiro termo ao terceiro termo, uma vez que aqui deu 3. Aqui são 6. Então, eu conto a partir do quarto, já que anteriormente terminou no terceiro. Eu conto a partir do quarto até o sexto termo, já que aqui termina em 6. Então, na frequência acumulada do terceiro dado, você tem 10. Então, vai do sétimo ao décimo. Aqui é 19. Então, vai do 11º ao 19º. E assim sucessivamente. Aqui até o 25º, aqui até o 27º e aqui é o 28º, já que eu tenho 28 dados. Tá ok? Partindo disto, nós verificamos que eu vou ter que determinar essa coluna.
e esta do ordenamento. Vamos ao segundo passo. Então, eu tenho que a posição da mediana será igual a n mais 1 sobre 2. O total de dados que eu tenho é 28, como está aqui. Eu tenho que 28 mais 1 dividido por 2 dá 29 sobre 2, dá 14,5. Como dito lá na definição, quando o número de dados for par, eu vou ter que tirar a média entre dois valores, tá? Então, nesse caso, por quê? Porque esse valor da posição da mediana, ele é um número decimal e não existe posição alguma de ordenamento com número decimal. Nesse caso, a mediana estará entre 14º termo e o 15º termo. Portanto, determinando a mediana no terceiro passo, eu vou ter o seguinte. Mediana será igual à média aritmética entre os valores dos dados no 14º termo e o 15º termo. Então, nesse caso, 14º e 15º termo está exatamente aqui nesta linha. Então, o 14º e o 15º termo são iguais a 5. Então, portanto, 5 mais 5, 10. Dividido por 2, 5. A mediana será igual a 5. Como dito, é a média aritmética de dois termos. Vamos agora calcular a mediana para dados agrupados em classe. Então, o primeiro passo é determinar aqui, já que eu vou ter uma distribuição de frequência com a coluna de classes e frequência. Eu vou ter que determinar a coluna do ponto médio, vou ter que determinar a coluna da frequência acumulada e a coluna do ordenamento de dados, tá? Então, partindo disto, vamos ao segundo passo. Posição da mediana, n mais 1 dividido por 2, o total de dados é 25, eu tenho 25 mais 1 sobre 2, 26 por 2, 13. Logo, a mediana será o 13º termo, tá? Porém, ela está nessa sequência, tá? Do 10º ao 14º termo, que equivale à classe mediana 61 a 72. Então, no terceiro passo, a gente determinando a classe mediana, que vai ser de 61 a 72, a mediana na terceira classe, né? Então, a mediana sempre será o ponto médio da classe. Nesse caso aqui, 66,5, ok? Gente, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.